Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas. O Centelha Japamalas começou com uma confecção de japamalas, depois ele deu origem a esse canal aqui, onde eu falo de espiritualidade, de japamala e todos esses temas que atravessam aí, permeiam meus estudos, as minhas práticas. E também deu origem ao meu curso de japamalas, que traz aí não só essa metodologia de confecção, como também toda a parte do significado do japamala, as partes, os mantras, como utilizar, enfim. É um curso super completo, se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada em todas as aulas que tem e se inscrever se você quiser fazer parte da nossa turma, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta que eu recebi essa semana aqui no canal, que eu achei super interessante. Uma seguidora me perguntou o que é, né? Ela tá revendo uns vídeos mais antigos, ao qual eu falava um pouco disso, nos quais eu falava um pouco disso, e ela me perguntou, afinal de contas, o que é essa realidade última? O que é essa última instância da realidade que você fala nesses vídeos? Eu vou trazer aqui a forma como eu vejo, é sempre como eu busco trazer aqui, porque eu bebo de muitas fontes, né? E na verdade o que eu busco é a conexão entre tudo isso, né? Eu não sigo uma linha específica, nem de filosofia, muito menos de religião ou de pensamento, mas eu busco tudo aquilo que se conecta com uma verdade que já é sincrônica aqui dentro de mim. Então tudo que eu vou lendo, absorvendo, sentindo que tem ressonância comigo, eu vou me aprofundando. E aí eu entrei em estudos de psicologia analítica, física quântica, tem algumas fontes as quais eu bebo para me nutrir e para me conhecer cada vez mais, né? E eu gosto, na verdade, dessa conexão que as coisas têm, né? Eu não gosto de ver as coisas de forma separada, ou com certo e errado, ou com julgamentos, né? E eu percebo que um dos pontos dessa realidade última é justamente isso. São aquelas técnicas, aquelas teorias, aquelas filosofias que quando a gente vai entendendo a origem, quando a gente vai entendendo o porquê, quando a gente vai tendo um conhecimento mais abrangente de como que ela se sustenta de alguma forma, ela se liga a algo que é comum a todos nós, né? E isso para mim é muito precioso. Se tem algo que faz sentido para mim, que me conecta, que me sustenta e me mantém, e se isso sustenta, mantém e conecta outras pessoas e tudo ao meu redor, isso pra mim faz sentido. Eu sempre fui uma pessoa que gostou do que funciona. Eu tenho aí o meu sol em virgem, né? Então eu tenho essa parte bem objetiva, assim, né? Bem prática, bem funcional. Então eu gosto de porte, eu gosto de necessaire, eu gosto de mala. Quando a mala tem bastante subdivisões, eu gosto mais ainda, sabe? Eu gosto de bolso, tudo que eu posso organizar. Caixinhas organizadoras, tudo que eu posso organizar. Eu não sou a melhor organizadora do mundo, pelo contrário, eu trabalho a organização dentro de mim de uma forma muito potente para que ela fique cada vez melhor, porque não está satisfatória ainda. Mas eu gosto de compartimentos, né? E é interessante observar isso porque os compartimentos eles separam as coisas. Mas de alguma forma isso traz uma funcionalidade para aquilo que a gente está fazendo. E eu percebo muito essa funcionalidade em mim. E eu acreditava também que essa funcionalidade, ela tinha a ver com algo muito concreto. Mas, no fundo, eu percebi que essa minha vontade dessa funcionalidade, ela estava muito mais relacionada ao sentir, ao que eu sentia. Então, quando eu me predispunha a fazer coisas que eu achava certo ou que alguém disse pra mim que era certo e eu me colocava naquele lugar, eu percebia que muitas vezes aquilo ali não me trazia o que eu precisava. E isso não era material, isso não era de reconhecimento, isso não era no mundo, não me trazia o que eu precisava interiormente. Não acendia, não acendia um foguinho interno, não alimentava a minha chama. E quando eu comecei a estudar determinados assuntos, isso começou a acontecer. Então, eu comecei a aplicar o que eu comecei a conhecer nessas leituras, nesses conhecimentos, nesses vídeos, nesses cursos, e eles começaram a funcionar na minha vida.
fazer sentido, me fazer sentir. E aí sim, eu comecei a perceber que essas coisas que me faziam sentir, elas tinham conexão entre si. Mudavam muitas vezes a palavra, a fonte, o lugar do mundo, mas todas elas tinham uma conexão. E uma das coisas que são comuns a esses conhecimentos que eu busquei justamente esse conceito de realidade última. Realidade última, gente, é quando a gente começa a fazer aquele jogo do ovo e da galinha. Ou ainda da sua origem, da origem das coisas. A realidade última é a origem de todas as fucking coisas. Então, se você começa a fazer esse percurso, né, de voltar, por exemplo, na sua origem, né, pai, do seu pai, da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, né, mãe da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, bisavó, tataravó. Se a gente fizer esse percurso ad infinitum, a gente vai chegar num ponto que a gente não sabe, não é? A gente vai chegar num ponto que a gente sabe de como surgiu, assim, a primeira pessoa, né, no universo. Existem teorias científicas que falam sobre uma evolução de espécies, mas quando a gente fala de realidade última, essa origem, ela é anterior à origem das espécies e ela é anterior à criação do universo. Então, quando a gente fala de realidade última, a gente está falando de algo antes do universo se formar. Se é que dá pra gente imaginar uma coisa dessa. Por que a realidade última é algo tão estranho de perceber, de entender, de se conectar? Porque de fato não tem como. É por isso. O que você sente quando você começa a fazer essa volta para casa? Essa volta para a origem? É desesperador? É estranho? É complexo? Você acha melhor deixar pra lá? Deixa isso. Isso tá muito longe. Isso aí tá, nossa, por que eu quero saber disso? Né? Esse pensamento que nos desconecta dessa origem, ele retrata e ele traz todos os problemas que a gente vivencia hoje. A coisa mais importante para o ser humano é a sua origem. E é justamente o que nós estamos delegando ao desconhecido, ao misterioso e deixando esses conteúdos em lugares que a gente não quer olhar. No entanto, essas coisas são vivas e elas podem provar que são vivas porque se as coisas existem, elas tiveram uma origem. E enquanto a gente não olha para essa origem, a gente está se relacionando com essas coisas de forma superficial. Então, quando eu penso, por exemplo, nessa pedra que tá aqui, né? Essa pedra, para ela se transformar nessa realidade física, ela precisou surgir de algum lugar. Ainda que ela tenha um percurso até virar pedra, né? Porque ela é um sedimento, ela cristalizou, ela sofreu processos geológicos, mas ela tá aqui, né? E como que ela tá aqui? Ela poderia estar em outro lugar. Ela poderia estar nas mãos de outra pessoa. E todas essas realidades, elas são possíveis. Essa pedra eu ganhei quando eu viajei. E eu poderia não estar naquele lugar, naquele momento. Poderia ser uma outra pessoa. Poderia ter escolhido uma outra pedra. E essa poderia estar lá ainda, naquele lugar onde eu ganhei e não ter chegado até mim, né? Então, como que isso acontece? Por que isso acontece? Por que essa pedra está aqui comigo agora? Por que ela existe? Né? E isso parece papo de louco, né? Mas quando a gente pensa em coisas diferentes dessa pedra, como você, por exemplo, por que você está aqui agora vendo esse vídeo? Por que você existe nesta família, neste lugar? Por que você veio deste pai, desta mãe, nesse momento da humanidade, nesse país, né? Tudo isso, gente, é algo que permeia o inconsciente, né? Permeia a psique humana desde os primórdios. Só que a gente parou de querer saber. A gente parou de querer saber. Esse é o ponto.
a gente começou a deixar para lá. A gente começou a delegar os nossos conteúdos internos à ciência, né? Apenas a ciência, como se a ciência não fosse criação dessa mesma origem, né? Então, essa relação nossa com o nosso ambiente, com as coisas surgirem no mundo, ela foi se perdendo. E esse caminho para a realidade última é justamente isso, esse retorno para a origem de todas as coisas. Se eu pegar essa pedra e começar a reduzir as partículas dela mais e mais e mais e mais e mais, e chegar num ponto em que não, na menor da menor partícula, né, dividir lá o átomo e todas as suas partezinhas, o que sobra, né? Então essa origem, quando a gente vai diminuindo o tamanho das coisas até chegar num ponto que você não enxerga mais nada, que é como se não tivesse nada ali, e esse lugar é de onde veio essa pedra, percebe? E esse lugar, entre aspas, está em tudo, porque a gente não consegue reduzir tudo. Agora a ciência está cada vez mais tecnológica e conseguindo aí fazer essas subdivisões e encontrar umas menores das menores partículas, né? E de onde que surge a matéria. E já foi comprovado que a matéria ela surge de um vácuo, de um vazio, né? Esse vazio, ele foi descrito por diversas áreas da ciência e diversas filosofias também. O taoísmo chamou esse vazio, né? Ele chamou justamente de vazio, que é esse estado da mente no qual tudo pode surgir, mas ainda não tem nada. Mas nesse estado, ele é o estado mais potente de criatividade, porque ele é a potência de ser tudo. A potência de ser tudo é o nada. Então, esse entendimento de que existe uma origem e essa origem, ela não tem um local. Ela não tem um local, tipo, eu vou até lá e eu vou encontrar essa origem. Por quê? Porque ela está em tudo. Se eu for reduzindo essa pedra, se eu for reduzindo o meu cérebro, as minhas células, né? Se eu pegar uma célula minha e reduzir, eu chego nesse buraco, nesse vácuo. Se eu pegar um pedaço do chão e reduzir, buraco, né? Que é de onde saiu. Então, a ideia da realidade última é isso. É que essas coisas todas, elas são feitas por esse vazio. Elas vieram, elas foram emanadas desse vazio, desse vácuo, desse todo, desse universo, né? E existem muitos nomes para isso. Você pode conhecer como cosmos, como energia suprema, como mente infinita. Tem muita gente que chama de Deus. Então, Deus não está num lugar e ele falou que se faça tudo e ficou lá olhando para as coisas sendo feitas, olhando para como as coisas estão acontecendo. Porque ele não está de fora. Se você reduzir todas as coisas que existem, ele está lá. Por isso que ele está em você. A gente gosta de falar, eu gosto de falar, para se conectar com o coração, porque o sentir está muito relacionado a essa essência, mas está em todas as suas células. Então quando a gente se pergunta, será que eu devia fazer isso, né? Ou, será que me sentir assim vai fazer com que não tem... para você se relacionar, pensa que engraçado, né? Para você se relacionar com essa fonte de tudo, basta você se lembrar que ela está em todas as partes do seu corpo. Em todas as partes do seu corpo. E aí, se você começar a pensar dessa forma, né? Ela está também no ar, nas partes do corpo do outro, no chão, no céu, em tudo. E aí você fala, peraí, mas se essa coisa tá em tudo, absolutamente tudo, então o que separa eu dessa pedra? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem mais questões
aqui embaixo, se ficou, se deu um boom, se deu um... Nossa, entendi menos ainda, ou gostei, quero saber mais sobre isso, traga referências. Eu senti de fazer esse vídeo muito inspirado, muito espontâneo, para passar um pouco do que eu sou também, né? E um pouco do que eu busco nessa minha jornada. É isso. Então, quero te convidar também para me seguir nas outras redes sociais, @centelhajapamalas, onde eu trago mais sobre japamalas, sobre meditação também. Lá você encontra mais detalhes sobre o meu curso, você pode me perguntar coisas por lá também, né? Ou ainda, @mirielealvarenga, onde eu falo um pouco mais das minhas terapias holísticas e estou mais pertinho de vocês também por essas mídias aí. Estamos todos conectados, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.